Rádio Paulo Freire apresenta O que tem para hoje. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube e pelo streaming da Rádio Universitária Paulo Freire, nesta edição do que tem para hoje. Eu sou Alexandro Fonseca, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e comando esta edição do programa. Hoje a gente vai falar de um evento sobre discussão ambiental, que é muito interessante principalmente para o público infantil, a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Essa conferência é descrita como um processo de mobilização de todas as escolas brasileiras que possuem turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com alunos de 11 a 14 anos. O intuito é que as escolas desenvolvam jornadas pedagógicas por meio de pesquisas e produção de conhecimentos que contribuam em suas comunidades no enfrentamento das mudanças climáticas. O principal objetivo da conferência é fortalecer ações formativas no campo da educação ambiental, para que as escolas se tornem espaços sustentáveis e resilientes, com um forte protagonismo estudantil. A conferência é organizada pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, pelo Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e já está em sua 6ª edição. Este ano, o tema da conferência será Vamos Transformando o Brasil com Educação e Justiça Climática. E aí, para a gente entender melhor essas propostas e a conferência, temos aqui em nosso estúdio a professora Genilze Gonçalves. Ela atualmente está lotada em função técnica na Unidade de Educação Ambiental da Gerência de Direitos Humanos e Cidadania do Governo do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, obrigada. Pronto, professora. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria de saber qual é a importância da promoção de discussões ambientais desde a primeira infância. É de extrema importância, né? Porque você está formando o cidadão. É na escola que acontecem as transformações, né? Acontecem as discussões, acontece a interação da comunidade escolar, do aluno, professor, funcionários, as famílias. Então, esse debate iniciando, né, desde o momento em que o aluno tem o contato com a vida escolar, é de extrema importância, porque ele vai fazendo as suas descobertas, ele vai contribuindo, vai interagindo. E isso aí, para a formação das crianças, a formação cidadã das crianças, como é que a gente pode refletir também a esse respeito? Isso, exatamente. A gente precisa compreender que a educação, ele é um processo formativo, é um processo de descobertas, ele mostra caminho, ele aponta também soluções. Então, quando a gente discute um tema de abrangência tão ampla, que perpassa, inclusive, fora do muro das escolas, fora do Estado, até dos países, né? Porque a mudança climática, ela afeta todos os entes vivos e não vivos do planeta. Então, quando a gente discute isso dentro da escola e dentro da própria escola, se aponta soluções que vão levar para a comunidade, então a gente torna a educação cada vez mais eficaz, que é esse ambiente transformador. Professora, o tema deste ano ele está ligado justamente, como a gente estava conversando um pouquinho antes, à justiça climática. A justiça climática é um conceito complexo que aborda como as crises climáticas, apesar de serem globais, afetam as pessoas de forma desigual, já que as populações vulnerabilizadas, como indígenas, povos quilombolas, pessoas em situação de rua e que residem em áreas de risco, são mais impactadas, ou seja, a questão climática ela impacta diferentes pessoas de diferentes formas. Como esse conceito tão sensível vai poder ser abordado para crianças, que são um público assim que ainda está em formação e tal? Então, as crianças, e especificamente da conferência, né, que é o Infanto Juvenil dos anos finais, né, ela abrange o público do 6º ao 9º ano. Esses alunos, né, essas crianças, elas já passaram por toda essa formação, já tiveram toda essa formação de educação. E, de forma prática, elas presenciaram projetos e ações que contemplam justamente educação e justiça climática, que é o tema. Então, como você mencionou, né, justiça climática
ela precisa ser tratada com equidade, né? Que todos tenham acesso ao direito a que todos têm direito. Então, quando se abre esse espaço para que haja essa discussão e, mais ainda, promove o protagonismo, porque os alunos, quando eles já vêm, né, nessa preparação, eles mostram com seus trabalhos em diferentes formas, né, porque a educação ambiental, que é o nosso foco, né, nosso mote de discussão, ele perpassa por todas as áreas de disciplina, todas elas. Né? Então, quando eu faço um texto, quando eu narro um trabalho artístico, ou quando eu contemplo os temas especificamente de ciência ou de geografia, eu consigo visualizar, vislumbrar, juntamente com o professor, com a comunidade escolar, o que é que impacta na minha vida. Então, quando, por exemplo, eu faço do espaço escolar improdutivo, eu torno produtivo com a horta, com o jardim, esse já é o resultado, mas antes houve toda uma discussão. Por que a horta? Por que o jardim? Então, perpassou por todas as áreas. Então, eu levo o aluno a refletir, a mostrar um resultado, a mostrar que é possível. Eu levar essa experiência, inclusive, para a minha casa, para a minha comunidade, né? Porque toda discussão que sai da escola, ela precisa perpassar os muros da escola. Então, quando a gente permite que o aluno ele tenha o seu protagonismo e discuta de igual para igual, porque não é um assunto distante, né? Os adultos estão discutindo lá nas suas rodas de conversa, nas suas entrevistas, né? Mas o aluno, na sua escola, ele precisa também compreender que ele é protagonista da própria história. Entender que a educação ele leva também à justiça, inclusive à justiça climática. E, professora, a senhora foi até bem oportuna a senhora ter comentado isso, porque a gente percebe que essas realidades dos jovens, dessas crianças, elas estão também sendo levadas em consideração, não é isso? Cada realidade que vivências distintas. Exatamente, dos seus territórios. Perfeito, professora. Mas, assim, sabemos que essas mudanças climáticas, elas representam, claro, um problema grave, urgente, mas ela pode gerar um certo espanto também. Sim. Nas crianças. Como é que a gente pode conscientizar as crianças sem criar uma situação de medo ou alarme, por exemplo? É possível? É possível. Quando a gente contextualiza. Hoje, por exemplo, teve algumas informações que a gente teria chuvas moderadas, né? E não aconteceu essa distribuição na área metropolitana, não foi igual para a Zona da Mata, não foi igual para o Sertão, Agreste, enfim. Cada um nos seus territórios, na sua realidade. Eu estou falando de um assunto em específico, de distribuição das chuvas. Né? Então, todo professor ele é levado a contextualizar situações reais. Né? Mesmo que ele, naquele momento, o horário seria de um outro conteúdo, ele é levado a fazer essa contextualização. Então, o aluno ele entra na realidade, entendendo que eu preciso me equipar de uma forma, eu preciso me comportar desse jeito no dia de chuva de menos calor, de mais calor. Né? Então, cada um é levado a essa reflexão. E ela, como você mesmo apontou, ela não é igual, porque nossos territórios não são iguais, né? Então, não são iguais, então todos têm direitos à igualdade, mas na sua equidade. E aí, aquela chamada de atenção. Se aponta as políticas públicas, por exemplo, de saneamento, nos cuidados e tudo mais, mas também se aponta o de cidadania, que é esse exercício que a gente quer. Né? Então, eu, enquanto cidadão, enquanto estudante, né, eu coloquei meu resíduo no lugar certo para que isso não vá impactar. Não é? Eu fiz o reaproveitamento de materiais, né? Reaproveitar é ser inteligente, não é você produzir menos, né? Porque a gente fala muito da questão dos resíduos sólidos, né? Mas a gente precisa também trabalhar mais lá atrás, na produção, na matéria-prima, né? Como isso é feito. E a gente vê muito isso, a gente vislumbra muito nos trabalhos dos alunos, né? Como eles apresentam. Né? Às vezes a gente subestima a inteligência do aluno, a criatividade do aluno.
E a conferência, ela é uma oportunidade de que os alunos é que apontam soluções, né? Nas versões anteriores, a gente viu experiências belíssimas, presenciou experiências belíssimas de reaproveitamento da água, de reuso, né? Tanto de materiais, dos espaços, né, sustentáveis nas escolas, né, e que essas discussões saíram das escolas e foram para as comunidades. E uma prova disso é que as conferências, né, que acontecem desde 2003, né, estamos em 2025. Tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Essas discussões têm levado esses jovens, né, que participaram das primeiras a formarem coletivos ambientais. Tanto é que as facilitações são feitas por eles, né? Por jovens que já participaram de conferências, né? Então, nós, enquanto educadores, nós mostramos o caminho, nós facilitamos, né, os acessos a conteúdos, às discussões, damos palco para o protagonismo, que é, inclusive, o princípio da conferência, né? Jovem educa jovem, jovem escolhe jovem, uma geração aprende com a outra. Nós somos a outra geração, que aprendemos com eles e eles com cada um da gente, né? Então, as vivências, né, que nós já tivemos, que eles também têm, né, é uma forma da gente fazer educação essa com via de justiça. Mão dupla, né? Exatamente. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, que todo mundo ganha. Que todo mundo ganha. Esse ano, aqui no Estado, aí eu falo com bem entusiasmo, porque a gente está vislumbrando coisas assim bem práticas, né? Com alguns projetos assim e ações que acontecem o ano todo, que já vem acontecendo o ano todo e que a gente oportuniza, enfatiza, mais ainda durante a conferência e o pós também, né? Porque a conferência tem isso e o pós. Eu apresentei um projeto e depois. Por exemplo, a gente tem um programa que é do governo do Estado, que não é só da educação, é do governo do Estado, que é o Plantar Junto. O Plantar Junto, ele é um exemplo de promover a justiça climática, porque ele vai fazer com que cada um no seu território faça a sua parte, né? O governo faz a dele e as entidades, né? As ONGs, as escolas que nós, enquanto escolas, né? Começando pelas escolas estaduais. Todas as escolas estão incluídas. Todas as escolas, né? Então, nós iniciamos por isso se diz Plantar Junto, né? Nós, enquanto comunidade escolar e o que está fora do muro também, todos são convidados. Então, isso é uma forma também da gente estar preparando, né, o aluno, porque aluno, estudante, né, e pessoas de um modo geral, mas especificamente quando a gente está falando estudante, ele vê muito exemplo, né? Uhum. Então, eu estou fazendo na minha escola, né? Mas o que é que está sendo feito, né? Essa cobrança, né, é válida e é importante e precisa ser feita, porque a educação ambiental ela é crítica, né? Aliás, toda educação ela deve ser crítica, né? Crítica no modo construtivo, né? De fazer você refletir, de você apontar que aquilo não está legal, mas que eu posso também contribuir. Pensar, né, em soluções. Pensar em soluções. Então, tem essa parte, né? Então, as escolas elas já fazem. Por si só, a gente vê processos belíssimos, né, que acontecem, que a gente, enquanto Secretaria de Educação, a gente é parceiro, né? A gente vê a atividade dos alunos, né, de todos os níveis, belíssimas soluções, né? Projetos que certamente serão aproveitados na vida adulta de empresas, de projetos e políticas de governos. Mas, especificamente, durante a conferência, a gente vê o exercício da cidadania e do protagonismo juvenil. Dessa coisa de pensar. Ô, professora, sobre os trabalhos em si, a senhora, eu não sei se a senhora vai poder falar especificamente sobre isso, mas eu gostaria de perguntar sobre os trabalhos realizados. Sim. A senhora percebe se há uma espécie assim de, eu não sei nem se é o melhor termo, mas dizer o seguinte: maior ou menor qualidade, entre aspas, das pessoas que vivem mais, dos alunos que vivem mais essas realidades de uma maneira mais evidente, com os que não vivem esse impacto das mudanças climáticas de uma forma tão assim na vida dele, de uma forma que ele pense e esteja ali e sinta na pele as mudanças climáticas. Existe essa diferença? Não sei se ficou clara a questão. Primeiro, né? O impacto é para todos, né? Como você mesmo diz. Só que ele não acontece de forma igual, né? O sentimento, até mesmo a intensidade, né? De maior ou menor. Mas o impacto é para todos. Agora,
por isso, essa tão importância do tema, né? Educação com justiça climática, porque a justiça significa que todos deveriam ter acesso às soluções. E a gente percebe, sim, nitidamente, quando a gente apresenta, né, os temas para as discussões, os próprios alunos eles vão falando, né? Vão dizendo o que é que tem, o que na cidade dele tem que impacta e o que não tem. Né? Um exemplo bem claro quando a gente começa a falar, eles, obviamente, eles vão lembrar logo das coisas ruins que acontecem, por exemplo, quando chove muito em determinada área de vulnerabilidade, né? Que acontece o quê? Que muitas vezes algumas escolas elas passam, inclusive, a ser abrigo. E eles citam isso. Né? Então, e o mais importante é que eles percebem, né, o quanto que isso também impacta na vida dos outros. Né? Porque a escola dele, naquele momento que passou a ser, por exemplo, um abrigo, ele passou também a servir a comunidade. Então, o que a gente às vezes subestima, o que a criança, o que o jovem pensa, eles mostram com a realidade, né? Porque às vezes eles mostram através de maquetes, de trabalho, né? Como o aluno saiu, o coleguinha saiu daquela casa, né? E passou um tempo ali. Então, não necessariamente que ele tenha passado, mas tem um amiguinho, exatamente. Que também... E às vezes até não foi nem na cidade dele, foi na cidade vizinha, né? Não foi no bairro dele, na vizinha. Isso é muito importante porque sai da visão limitada, né? Ele consegue ver que o que a gente fala, né? Que a justiça climática precisa ser de todos para todos. E a ampliação dos próprios horizontes. Dos próprios horizontes, exatamente. Como é que a gente pode, então, professora, fazer com que esse ambientalismo que é desenvolvido, nesse caso, pelos jovens, pelas crianças, se muitas vezes as pessoas ao redor delas, nem sempre, elas se importam em promover ações sustentáveis? Como é esse desafio? É um desafio grande. E a conferência, ela tem também essa importância, não é? Porque ela faz com que o debate nas escolas, e aí quando eu digo escola, todas, sabe? Então, a conferência, ela tem essa amplitude, porque são para as escolas, né? Seja estadual, seja municipal, né? Seja particular, todas as escolas, né? Espaço escolar, com registro, né, no MEC, né, que tem o seu registro no INEP, né? Eles podem e devem participar dos debates das conferências. Né? E quando a gente lança esse desafio, né, que mostra para as crianças, né, que eles estão, cada um no seu território, fazendo essa discussão, mas que tem um aluno lá no Acre, no Rio Grande do Sul, na Paraíba, então, que também está discutindo, mas cada um na sua realidade e no seu território, né, tanto geograficamente como no seu território de fala, é muito importante, porque ele sente que ele também não está sozinho, ele não está trabalhando sozinho. Né? Ele está tendo essa conexão. E essa exposição que ele faz na escola, né? Ou no município, né? Porque os municípios têm essa opção de fazer as conferências municipais, né? Além das escolas. Né? Então, esse espaço para a exposição desses trabalhos é de suma importância, porque ele vai exercendo o protagonismo, ele vai também exercer a cidadania da partilha, né? Partilha de saberes, que é de extrema e valiosa importância. Então, esse também é de valiosa importância. A conferência também tem o pós, que são após a nacional, né? Porque aqui, falando agora das etapas, né? A conferência, sim. Ela passa por etapas, esse processo de mobilização, de sensibilização, de chegar nos pares, né? E que chegue a todos os lugares, né? Aqui, esse espaço também, já aproveitando, agradecendo, porque isso é um dos nossos desejos e sentimentos, né? Que em todos os espaços escolares, todos mesmo, seja debatido o tema da conferência, né? Educação e justiça climática, né? Cada um na sua realidade. E aí, quando vem a estadual,
que é uma outra etapa, né, de socializar todos esses trabalhos, né, que foram defendidos nas suas escolas, e cada um vai mostrar de formas diferentes como foi que pensou, quais foram as soluções, o que é que pretende. Depois, a outra etapa, que é chegar os delegados a nacional, aí vai ser esse vislumbre, né? De todos os estados vão ter representações, cada um também na sua realidade. E, após isso, tem o pós-conferência, né? O que é que cada um colheu e daqui para frente, como é que cada um vai se comportar para que esses projetos tenha durabilidade, né, seja aplicado nas suas escolas e sirva também para a comunidade escolar como um todo. Já aconteceu desses trabalhos serem colocados assim numa prática permanente, professora? Muito, muito. Tem muitas escolas que eles deram continuidade aos seus trabalhos, né? A maioria deles, cada um uma menor ou menor. E eu posso falar, porque eu estive, enquanto educadora de sala de aula, desde a primeira conferência. Então, muitos desses projetos, eles se tornaram políticas públicas, né? Eu posso até citar um exemplo, né? Em Igaraçu, né? Nas escolas estaduais, né? Em que nós trabalhamos, nós fizemos um projeto em que precisamos valorizar, na época, o manguezal. Uhum. E esse trabalho, né, de Viva o Rio São Domingos, proteja o manguezal, se tornou política pública. Hoje, todo prefeito que passa pela cidade, eles têm um cuidado com essa política pública, que é conservar o manguezal, né? E, na época, lá em 2003, quando a gente começou, né, começamos a discussão em 2003, mas em 2006, quando a gente começou com esses alunos, né, eles fizeram faixas, eles fizeram limpezas, eles mostraram a riqueza do manguezal para as famílias, né, a dignidade que se tinha ali. Então, hoje, o manguezal é totalmente recuperado, né, assim, da área que foi trabalhada, né, e se vem trabalhando, né, todos os anos, né, esses trabalhos continuam. E aqueles alunos que hoje são adultos, estão inclusive trabalhando em áreas afins, né? Já teve diretor de meio ambiente, já teve jornalista, né? Uns trabalham em prefeitura ou em empresas públicas, alguns são professores, né? Também eles são envolvidos, né? E de alguma forma, né, eles trabalham para que esse projeto continue. Eu estou dando apenas um exemplo, né, que vivenciei, mas nós temos vários, tem inúmeros, né, que inclusive de relatos. A gente tem relatos escritos, né, de memórias de trabalhos que continuam, né? Porque o trabalho, ele da importância desses trabalhos é que outros possam dar continuidade. Não é que eu saí, virei adulto, ou saí da escola. Não, ao contrário. Né? A ideia é que se tornem políticas públicas, que se tornem campanha, que se torne realmente uma prática contínua. Permanente. Isso. Professora, como já foi mencionado anteriormente, um dos organizadores da conferência é o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Isso. Essa política ela busca inserir a educação ambiental nos ambientes de ensino, nas escolas. Infelizmente, por problemas que vão desde a falta de financiamento adequado até a própria precarização da base pedagógica brasileira, nem todas as escolas, infelizmente, elas não aplicam essa educação ambiental. Como é que a gente pode fortalecer essa política, professora, tendo em vista esse desafio? Veja, eu posso falar especificamente da rede estadual, né? Dar o exemplo, que é o que nós temos. Então, nós temos na Secretaria de Educação uma unidade de educação ambiental dentro da Gerência de Direitos Humanos, até porque, né, o princípio de trabalhar a educação ambiental é esse direito de conservar o meio ambiente, de ter ele equilibrado, que está lá na Constituição, sendo, inclusive, o direito ao meio ambiente equilibrado, a sadia vivência, né, com os seres vivos, relações com os seres vivos, é um direito humano difuso, né? Então, nós temos, enquanto essa prática, né, e está lá garantido, inclusive no currículo Pernambuco, né, como tema transversal, e aí deixar bem claro que tema transversal ele é de extrema importância porque ele perpassa as outras áreas de disciplina, e a unidade de educação ambiental ela vem justamente para fortalecer essa prática, né? Então, nós temos formações para os
os professores, né? Nós temos formações de educação ambiental, pelo menos 2 vezes no ano, especificamente, formações continuadas, além de jornadas pedagógicas, que iniciamos, inclusive, o ano, não é? Com o tema, inclusive, o tema desse ano, o tema do ano letivo, ele faz referência específica ao tema da conferência, que iniciamos já desde janeiro, né? Que antes mesmo de começar as aulas, com os técnicos, para que justamente os professores, né, eles pudessem também participar e estar envolvidos, né, professora? Participar, estar envolvidos e, mais ainda, levar essa prática, né? Então, assim, enquanto as redes, né, de ensino, de modo geral, nós também estamos à disposição para aquilo que precisa. Só lembrando que o tema do ano letivo da rede estadual é educar para a promoção da justiça socioambiental. Então, linkando para que a gente não trabalhe desassociada, né? Então, do ano letivo, não é para a educação ambiental, é o tema do ano, então todos estão envolvidos. Isso eu estou falando especificamente da nossa rede. Para que isso? Para que a gente realmente tire do papel a política de educação ambiental. Faça, de fato, ela acontecer. Ela acontecer, exatamente, né? Então, a gente já, enquanto redes, estão fazendo dever de casa. Está tudo perfeito? Não, mas a gente tenta melhorar, sempre as avaliar. dificuldades, né? A gente, é rotina. Mas por conta é a tentativa, de tempo, né? por conta de uma série de coisas. E em relação às outras redes, nós temos uma parceria com a UDIME, né? Que cuida dos municípios. E tem sido muito interessante, né? Essas relações estreitas. Então, a gente acaba acompanhando, né? Porque o município, eles têm já a sua política, mas eles não são desassociados, né? Então, e estamos abertos. Aquilo que a gente pode ajudar, contribuir, estamos abertos. Mas a gente consegue acompanhar, né? Ver uma vez ou outra, e a gente está vendo que eles também estão fazendo os seus trabalhos. Falando nisso, para as conferências acontecerem, a gente forma comissões organizadoras, que é composta por entidades do Estado, né, que tenham atividades afins. E uma dessas entidades, né, que a gente fez questão que estivesse presente, porque envolviam a rede de escolas, é o Sindicato das Redes de Escolas Particulares, que estão presentes na COI. Então, tudo aquilo que eu estou falando aqui, esse material aqui, foi distribuído para todas as escolas. A UDIME, inclusive, tem representante, tem, inclusive, a própria presidente, a Andrica, ela efetivamente está perto, está junto, envia todo o material para as redes municipais. E o presidente, né, da Associação de Escolas Particulares recebe também em tempo real. Tudo que a gente recebe aqui, né, para distribuir para as nossas redes, eles também recebem. Ou seja, a rede particular também pode estar envolvida. E é de extrema importância, eu disse, cada um com a sua realidade. Agora, aí nós, né, enquanto prática de rede estadual, nós fazemos a nossa parte, não é, enquanto gerenciamento, que é aquilo que nos cabe, não é? Fazemos a nossa parte, né? E estamos abertos para parceria, para contribuições. Perfeito, professora. E eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas ainda na mesma perspectiva. Eu queria falar sobre a criação das ações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamadas ODS. Tem, por exemplo, a ODS 4, pela educação de qualidade, a ODS 18, que é pela igualdade étnico-racial. Especialmente sobre essa 18, eu queria uma reflexão sua a respeito disso. Como é que a gente consegue cumprir um objetivo como esse, se a gente está num país extremamente racista como o nosso? Como é que a gente pensa nesse objetivo de desenvolvimento sustentável, tendo em vista essa realidade ainda? A gente precisa cada vez mais refletir, trabalhar, né, nos nossos territórios, nas nossas realidades. E aí é bom porque aí é uma outra conversa. Dentro da nossa gerência de Direitos Humanos e Cidadania, nós temos uma unidade especificamente que trabalha étnico-racial e também prepara, organiza formações, discute, debate, porque a gente só efetivamente consegue atingir os objetivos se a gente discute, se a gente conhece, né? Então, por isso que a gente tem, né, cada setor, esses especialistas. E foi bom também você também mencionar, porque quando a gente faz as nossas jornadas pedagógicas e, às vezes, seminários, a gente consegue, que inclusive o ano passado, né, nós fizemos
iniciamos a nossa caravana da educação, em que estavam todas as unidades. E uma das coisas assim de extrema importância que a gente citou, que a gente falou e debateu, era justamente quando se fala de justiça climática, não é? A gente sabe que tem um tema que às vezes a gente não quer falar muito porque dói, mas precisa, que é o racismo ambiental, né? Então, como é que a gente consegue vencer isso? Debatendo, discutindo, conhecendo, né? Sabendo onde é que dói, onde é que toca, né? Então, é de extrema importância. Então, essa relação com a unidade, né, que trabalha justamente étnico-racial, ela tem sido de extrema importância, porque eles promovem formações, né, debates, né, a gente interage, a gente conhece. Eu, inclusive, posso falar que, enquanto educadora, né, que às vezes a gente fica só no nosso nicho, que no caso, né, da nossa área, né, então conhecer o trabalho do outro, conhecer a realidade do outro, ela repassa diretamente para mim, enquanto formadora, enquanto cidadã, enquanto educadora, né? Que aí era importante também, né, uma outra conversa com essa equipe. Só sobre essa questão. Só sobre essa questão. Vamos tentar, né? A gente sabe que a gente está vivendo esse contexto da COP30, né, que é a Conferência do Clima e das Nações Unidas. Esse ano ela vai ser realizada aqui no Brasil. E eu queria saber da senhora de que forma as resoluções e medidas criadas pela Conferência Infanto-Juvenil, elas podem, sei lá, eventualmente impactar a COP30? Sim, foi bom você falar, né? Eventualmente não, elas vão ser levadas, inclusive, né? Como é uma construção coletiva e enquanto nós, enquanto educadores, a gente prepara as bases, mas os protagonistas são eles, né? Então, a gente está com muita expectativa em que documento vai sair da conferência infanto-juvenil para que seja levada às autoridades, né, os organizadores, e eles saberem, né, o quanto cada estudante, cada aluno nesse país inteiro está pensando sobre o problema climático, que é um problema climático, mas que tem solução a longo prazo, doloroso também, mas tem. Olha, e eu especificamente estou muito ansiosa para ver as soluções que esses alunos vão mostrar, que esses estudantes vão mostrar, e vai ser levados, viu? A ideia justamente é ser um pouco antes, né? O calendário sofreu um pouco de mudança, mas que essas resoluções, o que sair da Conferência Nacional, né, que a gente vai chamar, ainda não sei o nome, mas certamente será a Carta da Conferência, da Sexta Conferência, né, vai ser levado, sim, para as autoridades, né? Então, desde no começo da organização, lá atrás, no ano passado, já se pensava nisso, né? Agora, o que vai sair vai ser uma construção coletiva com eles. Ou seja, a gente pode esperar muita coisa. Muito. É como a senhora tinha comentado anteriormente, né? A gente não pode subestimar a inteligência nem dos jovens, nem das crianças, nem de nenhuma pessoa que vai protagonizar, né? Os protagonistas são eles, é a juventude. Isso. Professora, a gente já está caminhando para o final e eu gostaria que a senhora também falasse um pouco sobre a questão das inscrições, como é que as escolas podem participar. A senhora já falou anteriormente que a rede privada pode, né? Pode. Então, também. Eu queria que a senhora desse um geral, faixas etárias e, enfim, falasse de maneira geral. Isso. Então, como eu falei, né, a conferência, ela acontece no espaço escolar. Tudo acontece no espaço escolar. Até chegar à estadual, ela primeiro precisa acontecer dentro da escola. Estamos, nesse momento, divulgando para que as escolas façam as suas conferências, façam seu registro, e agora foi ampliado, estou colocando aqui, né, que saiu ontem as novas datas, até elas têm até 30 de junho para realizarem suas conferências nas escolas, e enviar para o site do MEC, tem Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. É um link, Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Está lá no site do MEC específico, onde ter um link onde você vai escrever inscrições para as escolas. Registrou sua escola, envia para a gente da Secretaria de Educação.
Isso em qual site, professora? No site da... No caso tem o site do MEC. No caso, para a gente, a Secretaria de Educação, é para o e-mail, conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, @gmail.com. Conferência infanto, só para repetir para o nosso ouvinte, conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, @gmail.com. Perfeito, professora. Ou também podem entrar em contato com a Gerência de Educação Ambiental, que é unea.gedhc@gmail.com. Esses 2 e-mails. Fez o registro no MEC e manda para a gente. A gente também vai receber do MEC o que vocês fizeram, mas aí é importante porque a gente já começa a contabilizar. Por quê? Porque do dia 12 ao dia 14 de junho vai acontecer a conferência estadual, a etapa estadual. Dessa etapa estadual, que a gente recebeu as inscrições, né, que foram selecionados, eles vão também selecionar, é tudo votado por eles mesmos, nós só organizamos, né, facilitamos, mas quem vota são os estudantes, entre eles mesmos. Vão ser retirados, né, desses delegados que foram para a estadual. 21 delegados, contando com cota para alunos indígenas, escolas indígenas, escolas quilombolas e alunos PCDs. Né? Então, esses alunos, né, que agora são delegados após a conferência estadual, irão para a conferência nacional, que vai acontecer de 6 a 11 de outubro, lá em Brasília. Perfeito, professora. As escolas, todas elas podem participar? Todas elas podem participar, mas precisa fazer o registro do MEC. Perfeito. Então, para o registro do MEC até o dia 30 de junho. E envia para a gente também até 30 de junho, né, nos e-mails que eu já citei. E é isso, professora. As escolas públicas e privadas, todos aí que tiverem realmente esse interesse de participar, olhem aí nas datas, olhem nos links e façam aí suas inscrições. Só reforçando, conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, @gmail.com. Repetindo mais uma vez, conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, @gmail.com. É o e-mail pelo qual a sua escola pode fazer mandar a sua inscrição. Perfeito, professora. A gente já está caminhando para o final. Eu queria que a senhora deixasse uma palavrinha final para os nossos ouvintes. Que cada vez mais a gente acredite no protagonismo juvenil, que a gente contribua para que esse ambiente em que a gente vive seja cada vez mais sustentável, justo, com equidade e justiça social. Perfeito, professora. A gente já vai caminhar agora para o final. Tivemos uma conversa sobre a conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente com a professora Genilze Gonçalves. Ela atualmente, sim, professora? Que a sua comunicação da Secretaria de Educação, ela está acompanhando todos esses passos, também está produzindo materiais que vão ser colocados disponíveis, né, nas redes, para que haja cada vez mais abrangência nessa difusão do processo de conferência. Então, atenção, tem que ser divulgado o trabalho da conferência, não é, professora? A professora aqui recebemos a professora Genilze Gonçalves. Ela atualmente está lotada na função técnica na unidade de educação ambiental da Gerência de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para mais o que tem para hoje. ZYLOI 775 AM 820 kHz, Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Alô, alô, companheirada! Sexta-feira, às 13 horas, o Fórum de Mulheres de Pernambuco tem um encontro marcado com você aqui na Rádio Paulo Freire. É o programa Feministas Falando para o Mundo. Entrevistas, informes e debates políticos sobre assuntos que atravessam as vidas das mulheres e das pessoas com útero. O programa é um espaço para dialogar sobre temas caros ao movimento feminista brasileiro. Vem com a gente, sexta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio Paulo Freire.
Filme brasileiro comemora indicações a prêmios internacionais. O governo muda regras do Bolsa Família. Isso e muito mais nessa próxima hora. Pode mudar essa rádio. Tem alguma preferência? Qualquer uma que não seja comunista. Mas o que faz o senhor achar que essa é comunista? Ela traz as notícias do dia a dia da política. Não vem com esse papo, não. Só confio na rádio e no meu pastor. Tá pegando aí, não? O resto é censura. É contra o avanço do país. Essa tua rádio aí não é imparcial, não. Seu Pedro, que conversa de imparcial. Não existe isso, não. Cada um procura ouvir a rádio que tem o mesmo ponto de vista. Agora, o bom mesmo era que as pessoas pudessem conhecer outras versões, mas ficam fechadas somente naquela que foi indicada. Oxe, cadê a liberdade que as pessoas defendem? Liberdade de escolher o canal de TV ou de rádio que quer assistir? Pelo amor de Deus! Por esse lado você tem até razão, viu? Então deixa nessa rádio mesmo pra eu ouvir um pouquinho. Tá certo, o senhor é que manda. Um espaço de aprendizado, valorização e fortalecimento da luta antirracista. A cada episódio, mergulhamos em histórias, culturas, saberes e reflexões que ampliam horizontes e afirmam as nossas identidades. Sintonize na Rádio Paulo Freire e acompanhe o programa Raízes e Saberes, todas as sextas-feiras, ao meio-dia. A gente te espera. Você sabia que a habitação é um direito social estabelecido pela Constituição Federal? O artigo 23 determina que é dever do Estado realizar programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Também deve combater as causas da pobreza e integrar as pessoas na sociedade. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Vamos com o que tem para hoje pelas ondas da Rádio Universitária Paulo Freire. Eu sou Alexandro Fonseca, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e comando esta edição do que tem para hoje. E agora, dando prosseguimento ao nosso programa, vamos para um rápido giro de notícias. O Papa Francisco faleceu no último dia 21 de abril. O líder da Igreja Católica tinha 88 anos e era uma figura bastante influente na geopolítica e chegou a fazer a mediação de alguns conflitos pelo mundo. Com a morte dele, a Igreja Católica já se prepara para o chamado conclave, um processo de eleição entre os cardeais para eleger o novo pontífice. E esse é um dos assuntos tratados na coluna O Mundo em Questão, do professor Felipe Reis. Acompanhe. O Mundo em Questão, com o professor Felipe Reis. Olá, gente. O Papa Francisco faleceu nesta segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Jorge Mário Bergoglio, argentino de Buenos Aires, era uma luz inspiradora de ética, de solidariedade e de humildade. Não só para cristãos, mas para todas as pessoas, independente de sua religião e de serem ou não crentes. No mundo em que a extrema-direita se fortalece em várias partes do mundo, assim como a permanência de diversos tipos de intolerância, como a intolerância religiosa, a político-ideológica, a racial, a cultural, a geracional e a intolerância de classe, o Papa Francisco inspirava a humanidade a compreender o outro a partir dos fundamentos do cristianismo. Sua sólida fidelidade aos princípios do cristianismo faziam do Papa Francisco um obstinado defensor do diálogo interreligioso e da justiça. Ele recebeu religiosos de diferentes crenças e contribuiu para reduzir diferenças entre distintas religiões. Mostrou a sua preocupação com o genocídio na Palestina, deu especial atenção aos palestinos católicos sob bombardeio israelense. Chegou a dizer que os reféns deveriam ser liberados e que,
se prestasse ajuda à população que passava fome em Gaza. Nos últimos meses, sempre se referia à necessidade de acabar com a guerra na Ucrânia, no Sudão, em Mianmar, na Síria e em outros locais. Enfim, em certo sentido, o Papa Francisco resgatou alguns aspectos da corrente da Igreja Católica conhecida como Teologia da Libertação, que surgiu aqui na América Latina, lá nas décadas de 1960 e 70, e que foi abafada pelos papas João Paulo II e Bento XVI. Esta forma da Teologia da Libertação de viver o Evangelho foi também promovida pelo Papa Francisco, prestando especial atenção aos mais desfavorecidos, aos mais injustiçados desse mundo, assim como pregava Jesus Cristo. Felipe Reis é professor de Relações Internacionais da UEPB, pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança da Paraíba e coordena o MOPRE, Grupo de Pesquisa, Mídia e Opinião Pública nas Relações Internacionais. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Você acompanhou o professor da Universidade Estadual da Paraíba e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança da Paraíba, Felipe Reis, com a coluna O Mundo em Questão, falando sobre a morte do Papa Francisco. E agora a gente vai falar sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD. A rede é composta por diferentes veículos de imprensa parceiros que atuam no combate ao ecossistema de fake news nas redes sociais e fazendo ações de educação midiática. E é sobre esse tema que fala a reportagem da nossa repórter Clara Oliveira. Acompanhe. Atualmente, existem diversos tipos de fontes de desinformação, formadas por mentiras, meias-verdades, manipulação e omissão dos fatos. Na tentativa de frear esses movimentos nocivos, surge a Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD, que se descreve como uma tecnologia social, digital, informal, horizontal e que reúne uma rede de parceiros que trabalham no enfrentamento à desinformação, tanto no ambiente plataformizado como nos territórios físicos, teve origem no programa de pós-graduação da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e teve seu trabalho ampliado durante a pandemia da Covid-19. Esse marco que deu início à luta da RNCD é explicado por uma de suas fundadoras, Ana Regina Rego. Em 2019 e 2020 eu fiz um pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente estudando a desinformação, que a gente já vinha estudando desde 2016. E em 2020, primeiro, nós criamos um programa, um projeto de combate à desinformação enquanto checagem, né, voltado só para a pandemia. E aí verificamos que a checagem por si só não seria suficiente, já que o jornalismo não consegue penetrar todos os espaços, nos principais espaços onde a desinformação corre. Então a ideia da rede ela veio muito para unir forças, né, de diversos campos para combater a desinformação. Então a rede nasce com 33 parceiros, hoje nós somos mais ou menos quase 220, mas a ideia naquele momento era exatamente trabalhar com o jornalismo de fact-check, né, com checagem, e ao mesmo tempo fazer alianças com o pessoal de divulgação científica, que pegava esse material de fact-check e transformava em vídeos, em áudios, em cards e jogava nas redes sociais, nos aplicativos de mensageria, para que a gente pudesse aí formar um grande elo de enfrentamento à desinformação e em prol de uma informação íntegra, né? A rede hoje é uma organização coletiva que se encontra em uma plataforma virtual e reúne diversos projetos já existentes, como agências de comunicação, checagem de fatos, programas de comunicação educativa, observatórios, laboratórios, núcleos e grupos de pesquisa, programas de pós-graduação, coletivos, revistas, instituições, museus,
ONGs, rádios, TVs, produtoras, organizações internacionais e muitos outros. A Rede Nacional de Combate à Desinformação tem como missão promover o diálogo entre atores da academia, ciências, jornalismo, sociedade civil e Estado que atuem ou tenham interesse em enfrentar a desinformação, fomentando valores de partilha, sinergia e empatia. No atual cenário do Brasil, em que as inteligências artificiais se tornaram ferramenta de manipulação dos fatos, em que as redes sociais estão cada vez mais lotadas de perfis que buscam alienar as pessoas e em que 2026 aproxima com rapidez e as discussões políticas voltam por conta das eleições, a RNCD tem sua importância na luta por uma sociedade democrática. Ana Regina também falou um pouco sobre o trabalho realizado pela rede nos últimos anos e o que ainda pretendem fazer. Nós éramos 4 na primeira coordenação e agora criamos outras coordenações e a ideia é que se torne um trabalho mais integrado, mais coletivo e que se possa alcançar não apenas uma maior visibilidade midiática e social, mas sobretudo uma produção maior e uma influência maior nesse campo do enfrentamento à desinformação. Não? Existem muitos objetivos a serem atingidos, como a melhor regulação de plataformas digitais, o monitoramento dos veículos de comunicação, a integridade democrática dos debates e a nossa maior participação social. Para começar essa participação, você pode acompanhar a Rede Nacional de Combate à Desinformação nas mídias. Inclusive, a Rádio Paulo Freire também participa dessa luta. Para conhecer todas as parceiras da RNCD, é só acessar sua plataforma e acompanhar seus trabalhos. Essa reportagem foi escrita e gravada por Clara Oliveira para a Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. Você acabou de ouvir uma reportagem produzida por Clara Oliveira sobre a Rede Nacional de Combate à Desinformação. A Universidade Federal de Pernambuco abriu este ano um curso de graduação em Inteligência Artificial. A proposta do curso é capacitar alunos diante dos novos avanços da inteligência artificial. E quem tem mais detalhes sobre o curso de IA da UFPE é o nosso repórter Alisson Félix. Acompanhe. A inteligência artificial é algo em evidência no mundo da tecnologia, não é novidade para ninguém. E a educação vai se ligar cada vez mais ao desenvolvimento tecnológico. A UFPE, junto ao SIM, está lançando seu mais novo curso de bacharelado focado exatamente na inteligência artificial. Quem fala um pouco mais sobre esse início e criação do curso é George Darmington, que é o coordenador do curso de inteligência artificial e professor do Centro de Informática, em entrevista ao Que Tem para hoje. O curso de inteligência artificial aqui do Centro de Informática são vários fatores, né? Você ressaltou um que é um fator de fato econômico. Eu acho que todos nós estamos escutando cada vez mais esse termo, inteligência artificial, é um termo bem amplo, depois a gente pode conversar um pouco mais em detalhes do que é que ele de fato significa, mas esses métodos, essas ferramentas de inteligência artificial, elas permeiam hoje o nosso dia a dia. Às vezes a gente está consciente de que ela está atuando, às vezes não. E para a construção dessas ferramentas, desses métodos, a gente precisa de pessoal capacitado. Então, a gente sentiu a necessidade de ter uma formação de pessoal que fosse mais dedicada para a área de inteligência artificial. O que ocorre hoje? Hoje a gente tem 3 cursos, assim, hoje são 4 cursos no SIM, mas até então, antes do curso de inteligência artificial, a gente tem 3 cursos. São os cursos de ciência da computação, engenharia da computação e sistema de informação. Esses são os cursos mais, né, que a gente já tinha até o ano passado. Todos esses cursos, eles têm um pouco de inteligência artificial. Mas a gente sentiu que o mercado estava precisando mais de profissionais com mais bagagem, com mais carga horária nessa área de inteligência artificial. Então, a gente decidiu criar um curso dedicado para essa demanda, que, se a gente pensar, é natural de um... Para se diferenciar dos cursos já tradicionais do Centro de Informática, o curso de Inteligência Artificial vai contar com a grade obrigatória, ocupando metade das horas da grade geral. A outra metade vai contar com a carga horária eletiva. O objetivo dessa mudança é ampliar os conhecimentos dos alunos da graduação em áreas interdisciplinares. Essas áreas, você falou, Alisson, eles vão ser parte da grade curricular do curso. O curso está organizado para ter 9 semestres, dos quais metade seriam de disciplinas obrigatórias e a outra metade de disciplinas eletivas, ou seja, a gente tem uma flexibilidade muito grande para atuar em disciplinas que estão, né, mais avançadas, que lidam com essas áreas que você falou, que vai de visão computacional, cibersegurança,
entre outras. Por exemplo, a gente ouve muito... acho que a gente está um pouco mais acostumado hoje em dia a lidar com ferramentas que a gente fala um comando de voz, ela entende e responde para a gente. Então, tem todo o processo de reconhecer a voz e também de sintetizar a voz para poder falar de volta e entender o que foi dito. Cada vez mais a gente vê muita gente utilizando ferramentas como ChatGPT, Gemini e outras ferramentas que são capazes de, a partir de um texto em linguagem natural, escrever um documento ou realizar alguma outra ação. Isso é o que a gente chama de processamento de linguagem natural. É uma área dentro da computação. A gente também está muito acostumado, por exemplo, em alguns dispositivos, a utilizar a face para entrar no dispositivo. Alguns celulares são assim. A impressão digital, por exemplo, em algumas ATMs. A palma da mão, também em algumas ATMs para acessar a sua conta bancária, por exemplo. Toda essa área é uma área de visão computacional. E essas áreas de visão computacional, processamento de linguagem natural, elas fazem parte da grade curricular desse novo curso de inteligência artificial. Mas é sempre bom lembrar que, apesar das IA já estarem sendo utilizadas, em algumas situações ainda é necessário tomar cuidado com os problemas éticos que existem nas utilizações das inteligências artificiais, principalmente em trabalhos acadêmicos. E isso também foi debatido com o coordenador do curso de IA da UFPE. Esse é um desafio que a gente tem discutido e a gente está em busca de caminhos. A gente tem algumas alternativas, acho que individualmente a gente discute também. Isso é uma discussão global, não é uma discussão local. Eu acredito que essas ferramentas vieram para ficar e a gente tem que usá-las da melhor forma possível. A gente tem que aprender a usá-las. Porque, como educador, no final do dia, o que eu espero é que o aluno aprenda. Então, se ele consegue utilizar mais uma ferramenta nesse processo de aprendizagem, ótimo. Só que, para verificar se ele aprendeu de fato, eu preciso ter um processo de aferição. Então, a gente precisa, talvez, melhorar esse processo de aferição, né? De aferir realmente se o aluno ele conseguiu absorver o conhecimento. Independente, talvez, aí a gente tem que encontrar alguns limites, mas independente da ferramenta que ele está utilizando, desde que ele tenha conseguido absorver o conhecimento, acho que o caminho foi cumprido. Essa reportagem foi produzida por Alisson Félix, com depoimentos do professor do Centro de Informática e coordenador do curso de IA, Jorge Darbiton, para a Rádio Paulo Freire. E assim chegamos ao final de mais um programa. Esta edição do Que Tem Pra Hoje foi apresentada por mim, Alexandro Fonseca, estudante do curso de jornalismo da UFPE. A produção deste O Que Tem Pra Hoje foi realizada por mim e por Clara, também estudante de jornalismo da UFPE, sob a supervisão do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral. Na operação de áudio, Beatriz Santana e Igor Cabral, e na operação de streaming do YouTube, Lívia Lima. Um abração especial para você que ficou até o finalzinho do programa e até o próximo O Que Tem Pra Hoje. 10 horas e 57 minutos.